Prontinho, boa noite oficial para a turma 46 e para a turma 47. Vamos dar início hoje à quinta aula da disciplina de História da Enfermagem. Né? Nos momentos anteriores, a gente viu como era a formação no período pré-cristão. Depois a gente viu como foi a formação da enfermagem, a passagem da enfermagem para a enfermagem moderna, período Florence Nightingale de ensino. Depois a gente entendeu como é que funcionou essa estruturação da enfermagem moderna no Brasil, a estruturação dos primeiros hospitais, né? A precursora da enfermagem moderna no Brasil, que foi a Ana Nery, a fundação da Cruz Vermelha, a revolta da vacina, né? E ali a Revolução Industrial, que trouxe também a intenção ali de melhorar a zona portuária do nosso país, que trouxe a ciência, né? A medicina baseada em epidemiologia, Fundação Carlos Chagas, que até hoje presta serviços à nossa população no quesito epidemiologia, parasitologia e controles de doenças e agora a investigação de vacinas, né? Deu início ali a Fundação Fiocruz, o Instituto Butantan e todos os outros centros de referência que a gente conhece, como, por exemplo, a Polícia da Saúde, que é a Anvisa. Hoje a gente vai tentar entender como é que funciona essa estruturação da Semana da Enfermagem. A gente tem falado muito sobre a Semana da Enfermagem. A Semana da Enfermagem, você sabe que o início dela é com o dia 12 de maio, comemoração ao Dia do Enfermeiro, né? Em homenagem ao nascimento da Florence Nightingale. E sabe que a Semana da Enfermagem no Brasil termina no dia 20 de maio, onde é comemorado o Dia do Técnico de Enfermagem, em homenagem ao falecimento, a data de falecimento, da precursora da enfermagem moderna no Brasil, que foi a Ana Nery. Então a gente sabe que começa dia 12 e termina no dia 20, mas tá legal. E aí? O que é a Semana da Enfermagem? Quando ela foi criada? Quando foi a primeira? O que significa a Semana da Enfermagem? O que a gente trabalha nessa semana? O que acontece nessa semana? Né? A Semana da Enfermagem, ela se confunde ali com o processo de criação da própria Constituição Federal do Brasil. Então, tudo que é enfermagem está associado a lutas históricas da nossa população na reivindicação dos direitos, como, por exemplo, saneamento básico. Lá está a enfermagem sanitária mostrando qual é a necessidade de uma intervenção sanitária. Não existe saúde sem saneamento básico, tanto que dentro do conceito da Organização Mundial de Saúde, né, a gente sabe que o cidadão ele tem direito à saúde. Para ele ser considerado um cidadão saudável, ele tem que ter moradia, saúde, educação, saneamento básico, esporte e lazer. Então, isso é um direito do cidadão e é um dever do Estado. No esporte e no lazer, a gente trabalha educação e saúde. No saneamento básico, a gente trabalha educação e saúde, que a gente viu lá, né, na disciplina de microbiologia e parasitologia. Quanto mais acesso ao saneamento básico tem a população, menos acesso à doença ela vai ter. Então, é uma população mais saudável. E tudo isso, a enfermagem está ali. Ela tem uma contribuição desses movimentos históricos. E quando é que isso acontece? Na Semana da Enfermagem, que é quando a enfermagem ela tem voz. Vocês lembram da Igreja Católica que tem a campanha da fraternidade? Todo ano eles lançam um assunto novo e esse assunto tem como abordagem chamar a atenção a nível mundial sobre aquela questão. A enfermagem, a Semana da Enfermagem no Brasil tem a mesma finalidade. Todo ano nós trabalhamos uma questão que envolve conhecimento político, teórico, científico, empírico, filosófico, né? O crescimento, a dimensão, as necessidades da nossa população. Então, sempre estamos aí com movimentos históricos, brigas homéricas desde o início da Constituição. A enfermagem no Brasil ela tem um papel crucial na fundamentação do SUS. Nós temos uma parcela histórica ali para confirmar com a criação da Associação Brasileira de Enfermagens, que é a ABEM, onde a voz da enfermagem é ouvida, porque nós somos o profissional que estamos, né? Somos o maior número de profissional da área da saúde e somos o maior número de profissional que está presente com o nosso paciente durante 24 horas. Nós sabemos onde estão a necessidade de estruturação do sistema. Nós temos a solução para os diversos problemas. Então, toda vez que a gente quer organizar um setor, procura-se enfermagem. Quando queremos saber onde está cada situação, né, onde é cada setor, como é que funciona, qual é o fluxograma
como é que vai ser feita essa prestação de serviço para a população, nós estamos falando de enfermagem. A enfermagem tem a função de sistematização e de organização, e nós adquirimos esse direito com o nosso conhecimento científico. Então, dominamos fluxograma, atendimento primário, secundário, terciário, trabalhamos campanha de atenção à saúde e de promoção à saúde, bem como na prevenção. Então, não se fala de saúde sem se falar em enfermagem. E tudo que nós temos hoje de direito garantido foi trazido para a enfermagem dentro da Semana da Enfermagem. Todo ano uma luta diferente, como, por exemplo, esse ano a pauta é a aprovação da PL que regulamenta o nosso salário, nosso piso salarial e a nossa carga horária de trabalho. Essa é a pauta desse ano. Agora, antes de entrar com vocês aqui na plataforma, saiu uma matéria dizendo que nós atingimos o número mínimo de senadores, né, que são favoráveis à aprovação da PL. Nós precisávamos de 55 senadores apoiando o nosso projeto. Os 55 já assinaram e estão favoráveis à nossa luta. Teoricamente, esse é o último estágio, né? A partir de agora é só aguardar o Supremo sancionar a lei da PL e ela começar a valer na Constituição Federal. Aguardar. Porém, a enfermagem já aguarda há 200 anos por uma sistematização clara e objetiva. Não é do interesse, né, dos grandes centros, não é do interesse da galera que está com o poder na mão. Porque acabei de falar para vocês, somos 70% da equipe de saúde. Se começarem a pagar para a gente o valor do salário justo, né, o que alguns senadores levantaram é que o Brasil vai quebrar, quando na verdade o que quebra o país, a economia, é tudo aquilo que a gente já sabe. Que é os salários exorbitantes de algum núcleo muito pequeno, né, que elaboram as leis e que não estão favoráveis ao que pede a população em geral. Para isso, instaura-se as CPIs, que é quando a consulta popular, quando o povo diz, ei, espera aí que a gente está de olho em tudo isso. Né? E se não passar agora essa PL, é o próximo passo. A enfermagem vai requisitar, o movimento da enfermagem brasileiro vai requisitar uma CPI do porquê as pessoas não são favoráveis à aprovação da nossa PL. Uma vez que a nossa profissão no quesito saúde é uma das mais antigas no Brasil e no mundo. E é a única que ainda não tem o seu processo de regulamentação específico, não tem um regulamento próprio na Constituição. Então, esse ano, a briga da enfermagem está pautada nessa ação social. No geral, a enfermagem sempre briga para a melhora do sistema para o coletivo. Dessa vez, a enfermagem chama o coletivo para brigar por uma melhora na categoria. Essa é a primeira vez que o processo é inverso. E no final, o melhoramento do sistema de uma política clara e objetiva também melhora a qualidade da assistência. No final, todos nós sairemos ganhando, tanto a enfermagem quanto a população em geral. Então, é isso, né, que a Semana da Enfermagem ela institui no Brasil. Regulamentação de alguma temática cujo a enfermagem está inserida diretamente no contexto. Então, todo ano a Semana da Enfermagem ela tem um tema e ela vai trabalhar esse tema para com a população. E geralmente o interesse, né, o assunto trabalhado é de interesse de toda a população, que foi o que sugeriu Wanda Horta lá naquele processo da criação da regulamentação da enfermagem, né, que foi sugerido por ela. Quando foi que a Semana da Enfermagem surgiu no Brasil? Tá? Quando foi regulamentado, reconhecido? Qual foi o presidente que sancionou e falou, não, todo ano, nesse ano, vai ser comemorado a Semana da Enfermagem, onde a enfermagem vai ganhar voz e vez. Quem ajudou nesse quesito foi o então presidente Juscelino Kubitschek. Ele decretou. Eita, faltou um C aqui, faltou um K. Calma lá, vai dar certo. Foi o Juscelino Kubitschek. Ele decretou, né? Ele assinou um decreto, o decreto de número 48.202/60, e instituiu a Semana da Enfermagem. Anterior a essa data, isso já vinha acontecendo, mas era um movimento muito pequeno.
Quando Juscelino Kubitschek sanciona, isso começa a ser lei no Distrito Federal. Então, a partir, aqui no artigo 1º, falou o seguinte: fica instituída a Semana da Enfermagem para ser celebrada anualmente entre o dia 12 e o dia 20 de maio, datas as quais ocorreram respectivamente em 1820, o nascimento, e em 1880, a morte, o falecimento aqui da Ana Nery. Então, em 1920 nasce a percussora da enfermagem moderna no mundo e em 1880 morre a percussora da enfermagem no território nacional. Então, a gente já tinha aí essas duas datas como um marco histórico. Porém, Juscelino Kubitschek decretou, o decreto dele foi o número 48.202/60, instituindo aí como lei e obrigatório no Estado Nacional, em todo o território nacional, a Semana da Enfermagem. No artigo 2, ele falou o seguinte: no transcurso da Semana da Enfermagem, deve ser dada ampla divulgação às atividades de enfermagem e deve ser posto em relevo a necessidade da congregação da classe e das suas diferentes categorias profissionais, bem como estudados os problemas cuja solução possa resultar em melhor prestação de serviço ao público. Então, nós percebemos que a enfermagem está sempre pautada em um problema de cunho social, cuja resolutividade vai ser para todos, E está baseado na nossa Constituição Federal, que é pautada na criação ali do SUS, a Lei 8.080 e a Lei 8.142. Só que a gente está falando de antes disso, a gente está falando do período Kubitschek, onde ainda não tínhamos uma Constituição. A Constituição, ela é super jovem, ela é de 88. O SUS também, o SUS é um menino. Ele é de 88. Então, a gente já verifica aí essa necessidade da enfermagem estar trabalhando com questões sociais. Lá atrás, a enfermagem trabalhava de maneira, a mão de obra da enfermagem era completamente gratuita. Foi só a partir da Ana Nery que o governo começou a pensar em remunerar de alguma forma. Geralmente, esse serviço era gratuito, era ofertado para a população por mulheres que praticavam a caridade ou ainda por obreiros da Igreja Católica, que tem aí uma importante contribuição para a formação das primeiras enfermeiras no território nacional, dos primeiros enfermeiros e até mesmo dos jesuítas que vieram ali para trazer essa sistematização na assistência e implantar as escolas de enfermagem no Brasil, trazer ciência e educação para, consequentemente, elevar o nível de atenção que a população recebia e, consequentemente, controlar o índice de mortalidade. Trouxe conhecimento e expansão. Então, tudo que se fala em território nacional de melhoramento na prestação de qualidade na assistência ao serviço público, fala-se de enfermagem. E até hoje a gente está tentando explicar no Brasil, no território nacional, qual é o papel da enfermagem. A gente fala de vacina, a gente está falando de enfermagem. A gente está falando de triagem neonatal, teste do pezinho, da orelhinha, do coraçãozinho, pré-natal, PCCU. A gente está falando de enfermagem. Parto humanizado, a gente está falando de enfermagem. Política de atenção primária, secundária e terciária, estamos falando de enfermagem. Medicina não trabalha sozinha. Medicina não faz absolutamente nada sozinha. Dificilmente um médico administra uma medicação. Ele prescreve. Dificilmente ele administra. E a gente ainda está tentando explicar o que é enfermagem. Outro dia eu vi no grupo de vocês falando assim: assistindo Grey's Anatomy me motivou a fazer técnico em enfermagem. Eu não consigo entender aonde. Não consigo. Porque é um seriado médico. Conta a história de médicos residentes. Eu não consigo entender qual é o ponto que chama a atenção para a enfermagem nesse seriado. Isso só me diz o quanto que a gente ainda está perdido em entender o que é enfermagem no Brasil. Enfermagem não trabalha tratamento. Enfermagem trabalha intervenção, promoção e prevenção. Se eu tenho paciente doente, significa que eu não fiz o meu serviço direito. Eu tenho que trabalhar com prevenção. Vamos lembrar ali da primeira instituição de enfermagem aqui no estado do Acre, Santa Casa de Misericórdia, que foi trazido pelas irmãs da Igreja Católica, em que elas trabalhavam o quê? A pastoral da criança.
Taxa de mortalidade no Acre era muito alta na primeira infância. Então, elas observaram, o que está matando esses meninos tudinho lá no Acre? O que está matando esses meninos no Acre é anemia e verminose, que são os parasitários. Então, vamos controlar o que a gente pode fazer para levar. Então, vamos melhorar aqui a qualidade na alimentação dessas crianças e o sistema imunológico delas vai atuar de maneira ali assertiva para controlar a doença ou até mesmo combater. Isso é enfermagem, prevenção. Enfermagem não trata doença, enfermagem cuida de pessoas. Às vezes dá vontade de gritar qual é a função da enfermagem. Quando algum aluno entra em contato comigo perguntando qual é a medicação que serve para tal coisa, essa não é a minha função. Eu não tenho interesse de saber, eu não tenho participação em lucros de farmácia. Eu não tenho interesse em vender medicamento e indicar medicamento. Isso não me enobrece como profissional. O que me enobrece como profissional é você me relatar uma sintomatologia e eu elaborar para você um plano de cuidado, um plano de intervenção. E esse plano de intervenção não necessariamente envolve medicação. Então, vamos tentar entender o que faz parte, né, da enfermagem. Enfermagem é educação em saúde. Todo profissional da área da saúde, a palavra dele tem fé pública. E é por isso que as pessoas, os órgãos públicos sempre vinculam, né, um profissional da área da saúde para falar acerca de determinados assuntos. Quando a gente está em sala de aula, o que nós orientamos vocês é que vocês aprendam a se expressar em público, porque vocês vão palestrar nas unidades. Vou levar vocês para um estágio, vocês vão palestrar para as mãezinhas qual é a importância do teste do pezinho. Quando fazer, quem faz, por que faz, quando faz. Doença sexualmente transmissível, a gente vai trabalhar dentro das escolas, dentro dos postos de saúde, vamos trazer a atenção da população para buscar o serviço ainda na fase precoce. Planejamento familiar, vamos explicar para a população o que é o planejamento familiar e para que ele serve, para que a população tenha acesso ao serviço de maneira adequada. Se você fizer uma pesquisa rasa aqui em Rio Branco, as pessoas não sabem o que é o planejamento familiar. Ah, professor, sabe sim, todo mundo já ouviu falar. Então por que as pessoas só procuram planejamento familiar quando querem parar de ter filhos? Se soubesse o que realmente é o planejamento familiar, iria lá para planejar uma família e não para parar de ter filhos. Né? Por quê? Porque a enfermagem não está fazendo o que ela deveria fazer, que é educação em saúde, é controle de doença, que a enfermagem está saturada. E aí a intenção é trazer esse movimento jovem, essa galera que está chegando agora, não estou falando de juventude da idade, estou falando de juventude de ingressar no serviço de enfermagem. Essa galera jovem que está ingressando agora, pegar esse gás que relembra qual é a nossa origem e o que a gente veio fazer nessa profissão. Porque do contrário a gente vai ser só mais um. Qual é a nossa intenção? Qual é o nosso papel enquanto profissional? Nosso papel enquanto profissional é trabalhar educação em saúde. É isso que a gente veio fazer aqui. A gente não veio tratar doença. Para isso já tem um curso de nível superior, o nome dele é medicina. Não é enfermagem. Enfermagem é terapia do cuidado. Prevenção para não remediar. Quem é que remedia? Médico. Não enfermeiro. Ei, professora, Bolsa Família. Bolsa Família, boa. Fala, Luiz. Eu tiro pelo curso de socorrista que eu tô fazendo. É a primeira turma em Rio Branco e não tem nenhum médico. Não tem. Só tem técnico e enfermeiro. Só técnico e enfermeiro. Né? Porque é cuidado, a gente trabalha com cuidado. O médico sabe exatamente o que foi que ele veio fazer. Quem ainda tá com crise de identidade é a galera da enfermagem. Que ainda não entendeu qual é o seu papel. Quer ver? Depois que vocês fizerem farmacologia, o que eu vou saber de aluno que administrou medicamento sem prescrição em outras pessoas, não tá no gibi. Vou ficar sabendo de tudo. Toda turma eu falo a mesma coisa, em toda turma eu tenho o mesmo problema. Os alunos saem administrando medicamentos sem prescrição médica, porque eu ensino eles a dominarem a técnica, eles dominam a técnica. Mas quem estudou 6 anos para prescrever foi o outro profissional. Você pode administrar medicamento? Pode. Quando? Com prescrição médica. Se tiver prescrição médica, aí você pode. Se não tiver, você não pode. É exercício ilegal da profissão.
Então, vamos entender o que é a enfermagem, quais são as nossas lutas, o que compõe o nosso perfil profissional e vamos trabalhar em cima dele, porque tem mercado. A gente tem mercado para tudo isso. Tá aqui, o artigo 2 da Constituição, que regulamentou o nosso decreto, falou o seguinte, que nós vamos trabalhar durante a Semana da Enfermagem todos os problemas cuja solução vai trazer resultado de melhor prestação ao serviço público, ou seja, para a população. Por isso que a nossa luta geralmente é uma luta política. Tá? Existem alguns nomes da enfermagem que seguiram a carreira política e que deu muito certo, né? Mas aqui no estado do Acre a gente não tem nenhum nome para destacar. Temos várias pessoas no âmbito da enfermagem que se elegeram, mas que não trouxeram nenhum benefício para a nossa categoria. Tá? Se a gente fizer uma pesquisa rasa aqui, a gente não vai encontrar nenhum benefício para a nossa categoria. O que a gente vai encontrar é um monte de promessa vazia e nenhuma resolutividade. Inclusive, os nossos 3 senadores do estado votaram contra a nossa PL. Então, as questões políticas sempre vão fazer parte também aqui da nossa luta quando o quesito for regulamentação da nossa profissão. Regulamentando a nossa profissão, consequentemente, a assistência chega de maneira mais clara e mais eficaz, porque a nossa luta sempre foi em busca do todo. Porque o SUS é isso, o SUS é universalista, Sistema Único de Saúde, universal. Então, a gente abraça ali todas as categorias. Corremos todos os riscos biológicos que um profissional da área da saúde está exposto. Tá? No artigo 3º, ele falou o seguinte, durante a semana deverão ser prestadas as homenagens em memória a Ana Nery e a outros vultos consagrados da enfermagem. Hoje eu vou trazer para vocês um bônus, uma outra história, né? A gente já viu as pessoas que teríamos obrigatoriamente que ver na história da enfermagem. E hoje eu vou trazer um outro nome, tá? É um bônus, tanto que ele nem faz parte da apostila. Para a gente entender que existem também outros profissionais, outras pessoas que se destacaram, que trouxeram uma contribuição importante para essa enfermagem que a gente tem hoje, que a gente está com acesso hoje aqui no estado do Acre e no Brasil como um todo, né? E lá em Brasília, no dia 12 de maio, né, no 39º Dia da Independência, né, aqui ó, na República 72, foi sancionado esse decreto, 12 de maio de 1960. Ainda não tínhamos a Constituição, que só nasceu em 88. Aí vamos lá, né? Quando é que a enfermagem, aqui, ó, por algumas razões históricas, ela precisou superar essa questão empírica, né, da transição do conhecimento empírico, enquanto a doença era considerada um castigo de Deus, que era curado pelos pajés ou pelo representante do líder religioso de alguma comunidade. A gente viu também que os boticários, que eram considerados feiticeiros. Quando foi que ela passou dessa transição empírica para a transição científica, né, esse processo de assimilar? Vamos tentar entender como é que a enfermagem ela tem que atuar. É uma enfermagem baseada em evidência, é uma enfermagem baseada na ciência. Então, quando esse conhecimento é colocado aqui no Brasil, surge também a necessidade de transmitir esse conhecimento que foi acumulado. Recebemos o conhecimento e temos que transmitir esse conhecimento. Foi onde surgiu, então, os espaços formais para a prestação de ensino. Surgiu aí a escola, surgiu o hospital, surgiu a unidade de saúde, em que todos os profissionais que foram graduados pelas escolas de enfermagem, eles conseguiam transformar o seu conhecimento em prestação de assistência e, consequentemente, né, essa prática vinha se desenvolvendo através do conhecimento. Quanto mais eu aplico o conhecimento, mais dados epidemiológicos eu resolvo. Então, eu tinha uma resposta científica baseada na evidência da aplicabilidade da minha assistência. Então, toda vez que um profissional de enfermagem saía da escola de graduação, automaticamente ele já se tornava um educador, porque ele educava a população, fazia educação em saúde, uma educação baseada em evidência. E qual era essa evidência? A evidência do modelo de ensino nightingaliano, que trabalhava a higiene. O primeiro princípio nightingaliano é trabalhar a higiene.
Por que trabalhar a higiene? Para controle de infecção. Se eu controlo a infecção, faço uma barreira para controlar essa infecção, metade da população não desenvolve a doença. Como, por exemplo, agora. Quais são as medidas de prevenção ao coronavírus? Porque eu não tenho um tratamento eficaz. Eu não tenho um tratamento medicamentoso que é uma receita perfeita que melhora o sistema. Eu não tenho nada disso. O que eu tenho é um tratamento assintomático. Então, qual é o tratamento mais eficaz que a gente tem hoje para o coronavírus? A prevenção. E a prevenção, alguém lembra qual é o primeiro quesito da prevenção contra o coronavírus? As medidas preventivas do corona. Vamos lá, quais são? Não quero pegar corona. O que eu tenho que fazer? Lavar as mãos. Boa, Bianca. O primeiro de todos é a lavagem das mãos. Quem foi que instituiu o procedimento de lavagem das mãos no mundo? Flores. Flores Nightingale é enfermagem, meu amor. Enfermagem está em tudo. Controle de infecção. A mulher está dizendo isso há 200 anos. Vamos lavar as mãos. Vamos higienizar a comida. Vamos higienizar o ambiente, porque a gente controla a proliferação de doenças. E a pobreza não está associada ao índice de infecção. O que está associado ao índice de infecção, né? A doença de um povo é a sua ausência de cuidados com a higiene pessoal. Então, se a gente trabalha educação e saúde, a gente tem que trabalhar a higiene pessoal, ambiental, corporal. E na área da saúde não existe nenhum procedimento que comece ou termine sem a lavagem das mãos. Vocês sabiam que o que mais reprova os profissionais quando a gente vai para uma entrevista de emprego que tem uma prova objetiva, né? Ou quando é uma entrevista oral mesmo, eles pedem para você descrever o passo a passo de um procedimento. A maioria dos profissionais esquece de lavar as mãos. Não existe procedimento que comece sem a lavagem das mãos. Isso é o que a percussora da nossa profissão deixou de legado. Lavagem das mãos e asepsia para o controle de infecções, comprovou cientificamente. Então, a gente já tem aí essa luta. Quando a gente passa desse momento do empirismo para educação em saúde baseada em ciência e evidência, isso chegou como sendo enfermagem moderna, percussora. A gente saiu ali daquela coisa de eu nasci com o dom de cuidar, eu recebi um chamado divino e passa para dizer, não, eu sou da enfermagem porque eu tenho conhecimento científico para tal. E é por isso que todo mundo nasce com o dom de cuidar. O que difere a população em geral de um técnico de enfermagem ou de um profissional enfermeiro? Conhecimento. É o conhecimento que destoa a nossa profissão dos leigos em geral. Porque todo mundo tem o dom de cuidar, gente. Pega uma mulher aí. Toda mulher nasceu com senso de maternidade e ela consegue cuidar. Todo homem nasceu com senso da paternidade e ele sabe cuidar. Toda e qualquer pessoa consegue desempenhar a atribuição do cuidado. O que difere essa população dos técnicos e dos enfermeiros é o conhecimento científico, o porquê fazer, o saber fazer. Então, para isso, a gente criou aqui estratégias e espaço de discussão ou espaço de debate, incluindo em todas essas discussões a própria organização profissional. Então, é assim, Michael, como é que tu tá fazendo aí na tua unidade? Vanessa, aqui na minha unidade a gente tá fazendo o seguinte: eu sei quantos idosos tem aqui, eu sei quantas mulheres que estão no planejamento familiar, eu sei quantas mulheres estão grávidas, eu sei quantas crianças eu tenho para vacinar. Como foi que tu fez esse levantamento, Mike? Aí o Mike vai dizer, não foi eu não, foi o ACS. Eu também tenho um ACS, mas os meus ACS não conseguem fazer esse levantamento. Sabe por quê? Porque o enfermeiro dessa instituição não cobra essa prestação, não faz a visita domiciliar. Então, ele fica com os dados que lhe é trazido. Então, a enfermagem ela tem que sair do campo da prestação da assistência e ir para a busca ativa. Você encontra muita enfermagem itinerante, profissional da enfermagem itinerante, na visita domiciliar, enfermagem home care.
né, atenção básica aí do Estado. Isso é ofertado por alguns postos de saúde, por algumas unidades. Então, a gente entende como é que o outro profissional trabalha e traz o que deu certo lá para cá. Existem as implementações de intervenção de saúde que são gerais e existem as implementações que são pessoais. Aquilo que eu faço na minha unidade para melhorar a assistência e a qualidade da minha assistência para o meu usuário final. Você vai perceber, se você mora em um bairro que tem uma assistência no posto e você vai morar em outro bairro, você vai ver os pontos positivos e você vai ver os pontos negativos da estruturação, né, da prestação de serviço ali para a sociedade. E isso começa quando? Isso começou lá em 1940, que é quando as enfermeiras da escola Ana Nery, que foi a primeira escola de enfermagem do Brasil, promoveram a primeira semana de enfermagem. Só que lá era chamado de Semana do Enfermeiro. Não era de enfermagem. Mudou quando o Juscelino Kubitschek abraçou todos os nichos. Ele falou que seria a Semana da Enfermagem, porque ele disse que era do enfermeiro e de todas as categorias. Então, ele traz aí essa unificação, transformando, então, de Semana do Enfermeiro ou das enfermeiras, que naquele caso eram só mulheres, para a Semana da Enfermagem. Quando você coloca aí 12 de maio, vai aparecer Dia Nacional do Enfermeiro. Só que a nossa profissão é uma profissão de um grupo em que o seu maior número é feminino. Só que a gente sabe que na linguagem do português, na reforma ortográfica, ocorreu o seguinte: o masculino representa todas as categorias. Agora tem uma nova briga aí que é o dialeto binário, que é quando eu utilizo ali o arroba ou o no final da frase para dizer, que representa todos. Então, não utilizo mais, por exemplo, aqui eu diria boa noite a todas, Eu poderia utilizar o dialeto não binário para englobar todo mundo e não excluir ninguém. Eu poderia dizer boa noite a todes. Dialeto binário, Em algumas instituições de ensino já é utilizado. Então, não tem mais o menino ou menina, é meninix, que aí não abrange nenhum gênero. Isso traz uma confusão danada. Então, quando você procura, é dia do enfermeiro, Não é dia das enfermeiras e nem dia da enfermagem, é dia do enfermeiro. E aí, o dia 20 de maio é considerado o dia do técnico em enfermagem. Tanto que saiu lá na escola, o dia do enfermeiro, eles colocaram um homem. Tava lá, 12 de maio, feliz dia do enfermeiro, aí colocaram um homem. É como se no dia das mães eu botasse um pai. Não condiz, porque a gente tá falando de números, a gente tá falando de uma história. Professora, mas também tem um monte de homem em enfermagem. Tá, então coloca os dois. Aqui, ó. Homenagem pro técnico de enfermagem, ó. Eu tenho um homem e 2 mulheres ou 2 homens e uma mulher. Eu não só tenho um gênero. Só que lá atrás, antes do Juscelino, só tinha um gênero, era o dia da enfermeira ou dia das enfermeiras. E vocês vão ver muito por aí, tá? Dia da enfermeira também é reconhecido como sendo parte aí da homenagem em relação à Semana da Enfermagem. Então, vamos lá. A Semana Brasileira de Enfermagem ficou denominada como Semana da Enfermeira até 1958. E foi o primeiro evento dessa natureza aqui, ó, que tem registro. Então, foi realizado com a finalidade de congregar tanto a categoria como divulgar quais são as atividades que a enfermagem promove, no ambiente saúde e estudar quais são os maiores problemas que a enfermagem encontra para exercer a sua profissão. Então, até 1958, Semana da Enfermeira, porque até então apenas as mulheres executavam a profissão de enfermagem. E aí conseguiu, através disso, as proposições que são explicitadas aqui, ó, no sentido de melhorar a assistência da saúde da população em geral, embora nem sempre consciente dos limites de suas ações. Lá atrás, os procedimentos da área da enfermagem, eles eram mais abertos. Então, a enfermagem suturava, enfermagem
fazia procedimentos mais invasivos, procedimentos cortantes. E aí, de acordo com que a medicina ela vem se instaurando no Brasil, ela vai ali padronizando quais são os procedimentos de enfermagem e quais são os procedimentos de medicina. Mas até hoje a gente tem alguns profissionais deslocados, não sabe até onde vai, né, a realização, a prestação das suas atividades. Como, por exemplo, a gente encontra muito enfermeiro sendo secretário de todas as outras profissões do meio e não executando a sua atribuição, que é o quê? Sistematizar a assistência da equipe para uma prestação de saúde qualificada para o meu paciente. Então, a função da enfermeira no setor é organizar o fluxo, organizar a rotina. Quem cuida de quem precisa do quê para prestar o cuidado e quais são os cuidados que serão prestados para cada tipo de paciente de acordo com a sua necessidade. Então, eu tenho que desenvolver uma prescrição de enfermagem única, individualizada para cada paciente. Então, é comum você pegar um técnico de enfermagem que hoje está de plantão e tem um paciente que está com pneumonia, o outro paciente que está com AVC hemorrágico, um outro paciente que é da pediatria e um outro paciente que entrou para a internação para fazer uma cirurgia de intervenção. Cada paciente tem um plano de assistência diferenciado e é por isso que o técnico de enfermagem tem que passar por todas as áreas. Então, o técnico de enfermagem tem que dominar pré-operatório, período operatório imediato e imediato e pós-operatório. Tem que dominar a saúde da criança, tem que dominar a saúde da mulher, tem que dominar dificuldades do sistema excretor, dificuldades do sistema cardiorrespiratório, tem que dominar urgência e emergência. A gente tem que entender de todas as denominações, porque os nossos pacientes, eles estão em todas as complexidades. E para uma prestação de uma assistência clara, objetiva e eficaz, só com muito estudo. E prescrição de enfermagem. O médico faz a prescrição da medicação que vai ser abordada e a enfermagem faz a prescrição do cuidado, como, por exemplo, quantas vezes o curativo será realizado, quantas vezes a higiene oral será realizada, quantas vezes o paciente terá que ser mudado de decúbito, qual é o decúbito ideal para cada paciente, qual é o horário da dieta, qual é a intercalação dos medicamentos, né? Qual é o horário dessas medicações, qual é a rotina. Então, a gente percebe aí que existe também uma prescrição de cuidado e não apenas uma prescrição medicamentosa. Essa, então, é a função da enfermagem dentro do hospital. O enfermeiro prescreve, o técnico de enfermagem executa as intervenções. Então, vão existir procedimentos aí de enfermeiro e procedimentos de enfermagem. Quando o procedimento for de enfermagem, todas as categorias estão aptas a executar. Quando o procedimento for enfermeiro, somente o profissional enfermeiro pode executar, como, por exemplo, a prescrição de enfermagem. É o profissional enfermeiro. O acesso venoso por inserção periférica, que é a PIC, só o enfermeiro. Sondagem vesical de demora, enfermeiro. Procedimento de sondagem retal, enfermeiro. Procedimento de sondagem nasogástrica ou nasoenteral, enfermeiro. Todo e qualquer procedimento invasivo. Punção na região mais central, né? Pescoço, abdômen, cordão umbilical, profissional enfermeiro. E por aí vai, né? Diluição e administração de quimioterápicos, o enfermeiro. E a gente tem ali uma parcela, uma conduta, né, que norteia todas as nossas ações. Tá? E a gente já viu isso lá, que é o nosso código de ética. Então, vamos. Inicialmente, a Semana da Enfermagem aqui, ó, não era realizada entre o dia 12 e o dia 20 de maio. Não era aqui não que ocorria. Esse período só se consolidou a partir da oficialização, que foi lá o decreto do Kubitschek. Quando ele decretou, ele estipulou as datas em homenagem. Só que é porque ele era bonzinho e ele sabia tudo de enfermagem? Não, é porque nesse mesmo dia que ele sancionou esse decreto, a gente estava comemorando, sabe o quê? O centenário da escola que a pobre da Florence tinha inaugurado, a Escola São Thomas, que foi fundada lá pela Nightingale, que foi dominado aqui, ó, o ano da Florence Nightingale no mundo. Então, todas as comemorações no Brasil tiveram a presença da enfermeira Evelyn Arnaud Oppen,
que foi a chefe do serviço de enfermagem lá no King's College, que era o hospital de Londres, ela foi convidada, então, pelo ministro da Educação e da Cultura. Então, para homenagear a percussora da enfermagem lá em Londres, o seu centenário, a mulher já tinha 100 anos, foi quando o Kubitschek falou assim, beleza, então vamos reconhecer essa mulher, porque ela trouxe grandes avanços aqui mesmo para o Brasil, vamos reconhecer ela e vamos dar aqui o dia do nascimento dela como sendo a abertura da Semana da Enfermagem. E aí culminou com a história da Ana Nery, uma outra profissional de enfermagem, foi reconhecida a nível nacional, né, percussora ali da instauração da Cruz Vermelha, que morreu no dia 20 de maio. Então, a partir desse decreto, ficou instituída essas duas datas, tá? Mas não era porque o Juscelino era bonzinho e inteirado nas causas sociais da enfermagem, não. Porque a gente estava comemorando já um centenário, foi uma pressão popular, do mesmo jeito que a gente está pressionando agora e todos os outros anos anteriores. A enfermagem está sempre pressionando ferramentas de políticas públicas para melhorar a qualidade da saúde no Brasil. Quem faz isso é a enfermagem e sempre foi, tá? E aí, na hora que a gente vai votar, a gente sempre elege profissionais de outras categorias, menos da nossa. Então, aqui, nesse período a gente comemorava lá o centenário da Flores. Foi por isso que ele determinou o dia 12 como sendo ali a abertura da Semana da Enfermagem. Só que vale lembrar que o dia 12 de maio já tinha sido reconhecido como o dia do enfermeiro, que era o nascimento da Florence Law, por meio de um decreto federal 2.956, no dia 10 de agosto de 1938, que foi assinado pelo Getúlio Vargas. Então, o primeiro presidente aí que sancionou alguma coisa na questão da enfermagem, tá? Foi o Getúlio Vargas lá em 1938. Só que aí o Kubitschek assumiu em seguida, e aí a gente estava comemorando o centenário, e aí combinou para o nome dele aparecer em alto relevo nesse processo histórico aí da luta pela modernização da enfermagem no Brasil. Esse decreto determinou que o dia 12 de maio deveria ser prestadas homenagens especiais à memória da Ana Nery em todos os hospitais e em todas as escolas do Brasil. Então, no dia 12 de maio, para comemorar o Dia do Enfermeiro, no Brasil, Getúlio Vargas falou que era para levantar o nome da Ana Nery. Lá no passado, todas as pessoas que estavam nas escolas, a educação primária, sabia quem era Ana Nery. E aí, não me pergunte em que momento da história que isso se perde. Em que a gente só começa a levantar os nomes ali da Revolução Industrial para outras profissões. Quando a gente está lá no colegiado, né, a gente não fala de Revolução Industrial, a gente não vê o papel da enfermagem nesse momento. Mas quem foi que estruturou os hospitais? Alguém sabe qual foi a profissão que criou os hospitais no Brasil? Foi a enfermagem através da Fundação Rockefeller. A enfermagem criou os hospitais. Quem tinha direito ao Sistema Único de Saúde? Só tinha direito ao Sistema Único de Saúde o trabalhador das indústrias que contribuíam com uma parcela para ajudar a manutenção desses hospitais. E aí essa pequena parcela era só aquele trabalhador que tinha ali a carteira assinada. Então, o Mike trabalhava e na casa dele a esposa dele não trabalhava de carteira assinada. Se o Mike adoecesse, apenas ele tinha acesso à saúde. E aí as indústrias contratavam cada vez mais pessoas mais jovens para que todos tivessem acesso à saúde. E aí esse repasse começou a ser tão alto que o governo observou e falou assim, rapaz, isso aí dá dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar aí com os representantes dessas fundações, que eram os CAPs e os IAPs, né? Isso aí vocês vão ter uma interação maior na estruturação do SUS. Vamos pegar esses repasses e vamos descentralizar para toda a população, tá? Então, o repasse passa a ser agora do governo e o governo, em contrapartida, investe na educação e atualiza a prestação de serviço para a população em massa e não só para aquelas pessoas que têm direito. Então, virou um plano de saúde universal, mas ele começou lá atrás com a estruturação de serviço. A enfermagem começou a organizar e falou assim, olha, para a gente ter, a gente vai ter que comprar. E para comprar, a gente precisa de dinheiro. E de onde é que vai vir esse dinheiro? Então, começou ali a ser recolhido o imposto dos próprios trabalhadores. Eles mesmos
pagavam. E a sociedade era completamente organizada. Tá? E aí, depois que passou para o governo, passou para mãos de outros representantes, e hoje a gente sabe que o SUS, né, é regulamentado pelo Ministério da Saúde, e nem sempre quem está à frente do Ministério da Saúde está ligado à nossa área de atuação, como, por exemplo, né, o Pazuello, que era o último ministro ali, era general, não era um profissional ligado à nossa profissão. Os outros dois que sucederam eram médicos. E os que sucederam anteriormente, médicos. E os anteriores, médicos. Né? A gente não entende aí qual foi o momento em que a gente se perdeu nesse processo histórico. Onde foi que a enfermagem deixou de ser um papel importante, né? De ter o seu reconhecimento exercido, de ter a sua voz ouvida e o seu processo legalizado. Então vamos lá. O que norteia a Semana da Enfermagem? O caráter deveria assumir aqui, durante a Semana da Enfermagem, está em grande medida expresso na ementa que foi referido no decreto que estabeleceu o seguinte: o transcurso da Semana da Enfermagem deve ser de ampla divulgação das nossas atividades. O que a enfermagem faz? Onde é que ela atua? O que ela come? Como vive? Era para ser uma pauta lá do Globo Repórter. Né? Então, onde é que esse profissional de enfermagem atua? Quais são os projetos? Qual é a contribuição da enfermagem para a humanidade? Agora, em 2020, ficou instaurado que seria o ano da enfermagem, né? Já se falava muito sobre isso, que 2020 era o ano da enfermagem. A gente só não sabia que seria o ano que as pessoas iriam reconhecer o nosso trabalho numa situação tão devastadora, né, a nível mundial, em que todo mundo entendeu que quem está perto do paciente é a enfermagem. Quem faz a roda girar, quem organiza o sistema de saúde é a enfermagem. Né? O mundo entendeu isso, que a enfermagem desempenha um papel muitíssimo importante nessa prestação e nessa atuação. Então, a Semana da Enfermagem é para isso, para que o mundo, ou o estado, ou o país, onde a Semana da Enfermagem está sendo trabalhada, até mesmo na sua escola. Né? Ali na escola CTA que a gente trabalhava, todo ano a gente escolhia um tema para a gente trabalhar, para a gente levar uma prestação de assistência para a população. Né? A última Semana da Enfermagem que a gente ficou à frente foi em 2019. Em 2019 nós fizemos dentro da escola mesmo. Tá? Levamos todos os terceiros anos para dentro da escola para trabalhar ali educação em saúde, educação sexual. E foi um sucesso, porque é um tema que a turma tem muito interesse. E com isso, a escola recrutou ali vários alunos. A intenção não era essa, a intenção era fazer educação e cidadania. Mas aí o pessoal do terceiro ano tomou conhecimento daquele curso, né, e viu que era acessível, que era possível e que tinha portas de atuação. Então acabava se interessando ali pela nossa profissão, por esse universo, que de fato é apaixonante. Então, tudo que envolve enfermagem é trabalhado na Semana da Enfermagem. E todas as categorias das profissões que fazem parte desse nosso conselho, né? Os auxiliares, os técnicos e também as parteiras. Aí vamos lá. Anterior realização da história da Semana da Enfermagem, antes de 1940, quando foi instituído lá pelo Kubitschek, os congressos de enfermagem ocorreram até 1947. A gente tem registros aqui que era considerado central à nossa profissão. E, entre as outras épocas, nós temos alguns documentos históricos que falam sobre esses anais da enfermagem, porque era um movimento muito íntimo. A gente tem um aqui que foi publicado a partir da década de 30, antes da publicação do decreto do Kubitschek. Falou o seguinte, né? Nesses anais e em outros documentos que foram bibliografados, estão disponíveis para que a gente tenha acesso à identificação, caracterizava o saber fazer da enfermagem brasileira. E aquele primeiro momento, né, resultou no processo de uma formação específica que caracterizava aí o início da denominada enfermagem moderna no Brasil. Então, antes de instituir esse decreto de reconhecimento, nós já tínhamos movimentos, só que esses movimentos eram muito tímidos.
E os primeiros relatos que a gente tem é na década de 30, ali no ano de 1930 ainda. Então, somente 10 anos depois, foi reconhecido pelo então presidente. E apenas em 1947 surgiram os primeiros congressos de enfermagem. Em 32, a gente tem um relato aqui, de uma enfermeira, Edith Frankel, que ela era da Fundação Rockefeller, foi uma das primeiras fundações a trazer ali o movimento da enfermagem moderna, do método Nightingale de ensino, e ela falou o seguinte, ela escreveu sobre a enfermagem brasileira para os anais da enfermagem. Ela afirmou o seguinte, é a enfermagem um amplo desdobramento de amor materno. O desejo sempre existe nos seres humanos, mais desenvolvido na mulher do que no homem. Qual é esse desejo? O desejo de auxiliar os que sofrem, proteger os infelizes e, como tal, deve ter existido desde que o mundo é mundo. Então, a gente já tinha uma representante que tinha uma ideação sobre o que era a arte do cuidado, né? Então, essa arte do cuidado, ela se confunde muito com esse sentimento, esse desejo, com essa vocação, que na verdade é um instinto, né? É um instinto. Nas mulheres, segundo ela, lembra, gente, em 1932, a mulher tinha uma visão daquela época. Ela disse que esse sentimento era mais desenvolvido nas mulheres do que nos homens. Porém, hoje a gente percebe, né, que essa sensação do cuidado, ela vem aflorando aí também no meio masculino. Há algumas décadas, né? A gente já consegue aí relatos históricos de profissionais da área da enfermagem, homens desempenhando a sua função, né, com louvor e maestria. Só que a gente tem esse relato aqui dos anais de uma percussora da enfermagem moderna no Brasil e ela trouxe essa fala, e essa fala foi registrada em 1932. Faz parte da Academia Brasileira de Enfermagem, tá? Tá lá nos nossos registros históricos. A temática da Semana da Enfermagem aqui, na conjuntura nacional. Em 1945, terminava a Segunda Guerra Mundial e o regime de ditadura no Brasil também, né? Terminava ali o regime Vargas. E desde lá, muitos acontecimentos vieram marcando o Brasil no campo de saúde e também a própria profissão da enfermagem. Então, a gente confunde ali a história da enfermagem com os acontecimentos históricos da formação geopolítica do nosso país. Como alguns exemplos, eu trouxe aqui para vocês, para a gente citar o processo de redemocratização que seguiu a ditadura, né, do período Vargas. Também a iminência de implantar o socialismo no período pré-golpe, lá em 64. Os 20 anos de ditadura militar, a consolidação do modelo assistencial curativo, né? Lembra que a medicina era baseada em cura. A pessoa adoecia e aí eu estudava aquela doença e desempenhava um papel de cura. Depois disso, a gente começou a pensar numa medicina que trouxesse o controle de uma doença. Surgiu, então, né, ali o período da revolta da vacina, o período da industrialização, que é quando traz aqui, o biociclista e o médico centro no campo da saúde. Trouxe também o movimento da reforma sanitária nos anos 70 e 80 e culminando, consequentemente, na criação do SUS em 1988. O SUS tem apenas 33 anos de idade. É um menino, uma criança. Então, a partir da década de 90, colocou o desafio de implementar esse sistema em meio às sucessivas crises econômicas, porque quando muda um sistema, muda a economia de um país. E aí, quem é que paga a conta? É quando entra ali a questão do governo pegar todos esses recursos, que era o que estava dando dinheiro, era a classe trabalhadora. E é assim até hoje, né? A classe trabalhadora recruta impostos para o país e o país consegue manter o serviço público através desses encargos. Então, isso também tem uma atuação direta da enfermagem no Brasil. Então, olha aqui, Implementaram aqui, em meio a sucessivas crises econômicas, programas de ajuste estrutural e fiscal, e os quais eles limitam aqui, e impedem o avanço das políticas sociais e dos direitos consagrados na Constituição de 88. O papel da enfermagem na estruturação do SUS e na expansão do serviço de assistência para a população
ela é iminente juntamente ao processo da Constituição, da elaboração da Constituição Federal de 88. Então, em cada um desses momentos, a enfermagem discutiu nos seus eventos científico-cultural todos os assuntos cadentes da sociedade brasileira, com destaque na Semana da Enfermagem. Então, a ABEM, ela define a temática. Todo ano, para comemorar, quem define a temática é a ABEM, Sociedade Brasileira de Enfermagem. E essa Semana da Enfermagem é trabalhado a nível nacional. Em 85, a gente teve ali um momento histórico, né? Em 1985, a gente trabalhou o tema juventude. E aí, qual era esse tema? Hora de buscar, hora de entender, que nos parece em consonância com o momento político que vivia o país. A gente estava saindo ali, né? O movimento cara pintado. Estava chegando ali, né, naquela fase. Estamos saindo de um processo de ditadura e estamos entrando ali num processo de nova Constituição. Então, a enfermagem fala com quem? Fala com a juventude. Oi, vamos acordar, vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Vamos chamar a atenção para movimentos políticos, entender a estruturação, porque se a política, né, a política de atenção primária funciona, o postinho de saúde funciona. Se a política de atenção secundária funciona, o hospital funciona. Se a política de atenção terciária funciona, a gente tem centros de referência no nosso estado, como, por exemplo, quem aqui lembra que antes de 2006, a gente não tinha Hospital do Câncer? Todas as pessoas que desenvolviam câncer no estado do Acre tinham que ir morar em Goiânia. Ficavam no tratamento fora de domicílio. A gente não tinha centro de referência para oncologia. Hoje, nós já temos o Hospital do Amor, um braço de Barretos, em Rio Branco, no estado do Acre. Então, quando as políticas públicas funcionam, quando a gente entende que a nossa voz tem poder aquisitivo tanto no ambiente profissional quanto no ambiente usuário do SUS, a gente começa a mudar a política de atenção primária, secundária e terciária do nosso país. A gente coloca ali e implementa, né, novos recursos que podem ser explorados, porque é a profissão enfermagem que regulamenta e que estrutura. Tá? Então, a gente tem que entender como é que funciona tudo. A luta da enfermagem sempre está articulada à luta pela transformação da sociedade. Quem falou isso, né, foi o fundador da Sociedade Brasileira de Enfermagem. Então, com certeza, quando nós superamos uma contradição fundamental das sociedades divididas em classes sociais, nós estaremos superando também o problema de gênero, de relação de poder e dos grupos minoritários e da própria profissão. Antes da enfermagem, galera, ninguém tinha acesso à saúde, só tinha acesso à saúde quem tinha dinheiro, quem podia pagar um serviço médico em casa. Foi depois da estruturação e da regulamentação da profissão enfermagem que a gente começou a ouvir falar em SUS. A gente começou a tentar entender como é que a gente vai fazer para ofertar mais serviço de saúde para a população em geral. Então, a nossa contribuição nesse processo de levar a atenção para o todo, né, tá ali associado ao processo de enfermagem, ao processo de criação do SUS. E aí a ABEM, quando ela vai abrir uma semana de enfermagem, ela tem algumas cerimônias. Uma das cerimônias é a cerimônia de acender a lâmpada. Então, foi implantado aqui no Brasil pela Missão Persons, da Escola de Enfermeira no Departamento Nacional de Saúde Pública, que hoje é chamada Escola de Enfermagem Ana Nery. Temos um ritual que acende uma lâmpada indiana, aquela lâmpada de Aladim, como símbolo aqui de enfermagem moderna no mundo. Então, toda vez que a gente vai abrir a Semana da Enfermagem, tem essa cerimônia solene em que essa lâmpada é acendida para dar início ali ao processo do conhecimento e da nossa luta, que sempre ocorre no dia 12 de maio de cada ano. Temos também a cerimônia da recepção de toucas, tá? Como que é essa cerimônia? Ela foi implantada no Brasil pela Missão Persons também, da Escola de Enfermeira, do mesmo departamento. E nessa cerimônia, todos os estudantes de enfermagem que eram aprovados naquela etapa preliminar ali do curso, elas recebiam a touca branca e a insígnia da escola em forma de broche, tá? É como se no primeiro dia de aula ali no CETEAC
vocês recebessem um broche com o brasão da escola e recebessem também a touca, que representa ali o início de uma graduação. Essa é a cerimônia de recepção. Não é mais realizada pelo curso de enfermagem nas escolas, tá? Foi considerado um procedimento já banido. A mesma coisa aconteceu no processo de colação de grau, quando o profissional recebia um anel, né, que simbolizava a formação, a conclusão do curso, né, ali a aquisição do diploma. Então, a gente também não tem mais esse momento de um familiar subir e entregar o anel. Não existe mais esse momento na solenidade. Porém, o curso de medicina, ele ainda tem essa solenidade da entrega do jaleco, né? Os calouros recebem o jaleco numa instituição solene, que sai o nomezinho deles, e os pais vão lá e entregam o jaleco, que simboliza esse início da etapa da graduação. É bem bonitinho, né? Na enfermagem era a touca, mas aí algumas escolas aboliram essa prática, e aqui no estado do Acre eu não conheço nenhuma que faz, tá? Estou na enfermagem já tem um tempo, não conheço nenhuma escola que faz. O Dia da Enfermeira aqui, ó, é comemorado internacionalmente no dia 12 de maio, comemorado com o nascimento da percussora da enfermagem. A gente já está cansado de saber. Uma outra solenidade é o Dia das Bem-vindas, que é comemorado no dia 19 de fevereiro, que corresponde à data da abertura do curso de enfermeiras no Departamento Nacional da Saúde Pública, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1923, que é a Escola Ana Nery. Enfermagem moderna. A fase histórica da enfermagem iniciou quando? A partir da criação do Sistema Nightingale de ensino pela Escola de Treinamento do Hospital São Thomas em 1860, lá em Londres. Foi a escola que a Florence fundou. As Lady Nurses, né, ou nurse, que é a enfermagem, é um grupo de estudantes da escola que foram treinadas no Hospital São Thomas, que formavam novas mulheres provenientes de famílias que eram abastadas, famílias que não tinham condições de manter essas mulheres, ou mandava para os conventos, ou mandava para a escola de enfermagem para trabalhar para Florence Nightingale. E elas custeavam seus estudos aqui, ó, que se destinavam tarefas de supervisão, ensino e difusão dos princípios nightingalianos. Tá? Então, elas estudavam e pagavam esses estudos e a sua comida e as suas roupas com um serviço de assistência que ela prestava dentro dos hospitais. Então, a partir do momento que ela era treinada, ela já estava adquirindo também conhecimento e estava pagando pelos seus estudos com o seu próprio trabalho. E era apenas para as mulheres que não tinham condições de se manter, tá? Famílias pobres. Então, o modelo padrão da Ana Nery é o PAM. Ele foi denominado aqui, ó, para as enfermeiras diplomadas no Brasil entre 1931 e 1949, quando esteve em vigor o decreto de número 20.109, de 15 de junho. Mari! Pronto, o pitbull tá solto. Já. Então, aqui, ó, a gente teve o decreto de 15 de maio de 1931, que foi assinado pelo presidente da República, o Getúlio Vargas. E o serviço de enfermeiras na saúde pública, né, através do Departamento Nacional de Saúde Pública. Então, esse serviço era criado para organizar a ação do serviço de enfermagem, tanto na saúde pública do Brasil, né, durante a reforma do Carlos Chagas, que foi ali aquela reforma que a gente trabalhou na assistência integral para prevenção de doenças e promoção de saúde em caso em que a doença já estava estabelecida. Então, a nossa primeira superintendente desse serviço de instauração de enfermagem moderna no Brasil foi a enfermeira Ethel Persas, que ela pertencia à Fundação Rockefeller, que veio para o Brasil na missão de sistematizar a nossa assistência através da missão HOPE, o projeto HOPE, tá? Que é esse nome aqui, que eu não sei falar, Ethel Opportunity Paper, não sei o que. Tá? É o projeto HOPE. Ele foi uma iniciativa política externa do governo norte-americano, tá? Em que ele levava a assistência através de um navio. Esse navio, a nível mundial, ficou conhecido como o navio
da Esperança. E, consequentemente, no Brasil, a gente tem aí a Marinha como corpo de saúde levando esse mesmo serviço que lá atrás foi implantado no Brasil e no mundo pelo projeto HOPE. Então, chegou no Brasil a ETEOPERSOS para trazer aí essa sistematização da assistência, para transformar essas mulheres, né, que não tinham ali uma educação no modelo Nightingale de ensino, para receber, então, né, aquela primeira atenção, aquele modelo Nightingale, a partir daí que elas pudessem também dar continuidade a esse movimento da educação no território nacional. Então, as primeiras que trouxeram esse movimento nightingaliano para o Brasil foi a ETEOPERSOS. Tem o nome dela na apostila e o nome também da amiga dela lá nas últimas páginas. Aqui no Brasil, a gente tem um nome importante também. Depois da Ana Nery, a gente tem um nome muito atual ainda. Vocês vão ouvir muito falar, que é a Amália Corrêa de Carvalho. Ela nasceu no dia 20 de 3 de 1918 e morreu no dia 30 de 10 de 2011. Tá? Ela ficou aqui muito tempo com a gente e trouxe momentos importantes, né, para a enfermagem moderna no Brasil. Então, em 1943, ela ingressou, veio ali de uma família pobre, casou com um médico e foi estudar para ser professora, foi fazer o curso de magistério. Só que antes dela terminar o curso de magistério, ainda em 1943, em que ela estava estudando lá no magistério, ela ingressou na primeira turma do curso de enfermeiras da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, a USP, na qual ela conseguiu se graduar em 1946, porque o curso de enfermagem era apenas de 2 anos e meio. Então, durante o curso da graduação, ela contribuiu com a criação do centro acadêmico e ela se tornou a primeira presidente do centro acadêmico. É como se ela fosse a coordenadora do curso. Não existia um coordenador. Então, ela virou ali a coordenadora do curso, ainda no processo de graduação. É como se hoje ela fosse a líder da sala. Então, ela já se transforma ali em líder e cria um centro acadêmico em que ela se tornou a presidente. Então, assim que ela se formou, ela foi convidada para integrar o cargo de docente. Assim que ela se forma, ela vira professora do curso de enfermagem na mesma escola. Ela foi contemplada com uma bolsa de estudos pela Fundação Kellogg. Então, no período de 1948 a 1950, ela se torna bacharel em educação de enfermagem lá nos Estados Unidos, em Boston. Será que a mulher era poderosa? Ela ganhou só uma bolsa de estudos para aí se tornar bacharel em educação, porque ela já era bacharel de enfermagem, já dava aula na escola de enfermagem, só que ela precisava especializar o seu conhecimento para poder dar aulas. Então, ela foi aprender nessa graduação sanduíche, foi aprender lá em Boston a como repassar o conhecimento que ela tinha adquirido. Daí ela volta para o Brasil e ela passa a administrar a disciplina de Introdução à Enfermagem. E essa disciplina foi uma atividade para a qual ela se preparou lá quando ela cursou Química Aplicada no Instituto lá em Boston. Então, em 1947, ela fez parte da comissão que elaborou um novo regimento interno lá na ABEM. A ABEM já existia, mas aí o processo de transição para esse novo que a gente conhece até hoje foi elaborado com a ajuda da Amália. E ele foi aprovado em novembro do mesmo ano, lá em 1947, que também culmina, né, com a assinatura que traz aí o primeiro Congresso de Enfermagem em território brasileiro. Até então a gente não tinha Congresso de Enfermagem. A gente tinha Semana da Enfermagem, mas Congresso Brasileiro de Enfermagem nós não tínhamos. Foi instituído ali a partir dessa reformulação da ABEM pela nossa colega Amália, que era maravilhosa. Então, no ano de 56, ela se matriculou no Teshel College, que é a universidade na Colômbia, tá? Em Nova York, onde ela obteve o grau de Master of Arts, tá? Que é o grau de mestrado. Em 1956 a 1959, ela presidiu a Comissão de Estudo do Regimento Interno da Associação Brasileira de Enfermagem. Ela foi presidente da ABEM. Com a criação do curso de pós-graduação de enfermagem na USP, né, em 1959, ela se tornou a responsável pela área da pedagogia e da didática aplicada à enfermagem. Então, a partir daqui,
todo profissional que se formava em bacharel também se formava em licenciado. Então, ele já saía bacharel e licenciado. Antes, o curso de enfermagem demorava 2 anos e meio. Agora, ele passou a se tornar 4 anos. E depois, 4 anos e meio. Hoje, o nível superior de enfermagem no Brasil dura 4 anos e meio. Em algumas instituições, ele dura 5 anos, que são 10 períodos, tá? 5 anos ali de graduação. Então, isso surge com essa divisão, com essa nova formação que a Amália traz para a gente, que é essa sociedade que ela trouxe aí também a pós-graduação, que ela já era mestrada, então ela podia abrir o curso de pós-graduação. Aí ela aplica tudo isso na enfermagem. Em 1960, ela representou a ABEM no centenário que criou a primeira escola de enfermagem por Florence Nightingale, lá no Hospital St. Thomas, em Londres, e nessa ocasião, ela foi recepcionada pela Rainha da Inglaterra, amor. Desculpa, que a mulher era só maravilhosa, né? A Rainha da Inglaterra foi lá ver conhecer a Amália. Ela recebeu um diploma de honra ao mérito pela ABEM, se juntou com outras associadas e destacaram a contribuição monetária individual na prestação de serviços. Esse movimento ficou conhecido como o movimento das 5.000, onde ela tira do bolso, juntamente com outros nomes importantes da enfermagem, para criar a fundação da ABEM, para manter a fundação da ABEM. E a partir daí, as enfermeiras em todo o território nacional passam a pagar uma contribuição. Então, é a ABEM que institui o COFEM e o COREM, que regulamenta a nossa profissão. E, através disso, a gente paga uma taxa anual. Então, ela representou aqui o movimento da Organização Mundial de Saúde, foi representante no Brasil em várias ocasiões, nas comissões de organizações pan-americanas de saúde, que são as OPAs, na Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, e o Conselho Internacional de Enfermeiras, que é o CIE. Ela foi vice-presidente da primeira diretoria do Conselho Federal de Enfermagem, que foi o COFEM, e em 1975 ela foi presidente na sua segunda gestão. E no COFEM, a Amália ajudou na instalação de 22 órgãos regionais. Todo COREM que a gente conhece em território nacional tem o dedinho da nossa amiga Amália. O Brasil aprovou o Código de Deontologia na Enfermagem, o nosso Código de Ética, sob a supervisão da Amália. Ela se aposentou em 1980 e continuou contribuindo com a enfermagem por meio de produções científicas, porque ela foi a primeira doutora em enfermagem no território nacional. Então, antes de colocar um DR na frente do nome, a gente tem que entender se essa pessoa tem doutorado. No Brasil, o curso superior pode colocar o DR na frente do nome. Qualquer curso superior pode colocar o DR na frente do nome. Só que a enfermagem é abusada, porque a gente tem representantes assim, ó, que tem uma história vasta para contar. É nesse tipo de profissional que a gente fundamenta as nossas atenções. Ela foi a primeira brasileira a ter um curso superior na área da enfermagem, fez parte, né, da primeira turma da USP. Depois, ela foi uma das primeiras enfermeiras a ter uma pós-graduação, instituiu o curso de pós-graduação, fez mestrado fora do Brasil e, posteriormente, ela fez doutorado. Se aposentou ali em 1980. E qual foi o grande legado da profissão dela? Né? Ela instituiu que o curso de enfermagem no território nacional tivesse a sua grade dilatada e, consequentemente, todo profissional que saísse da graduação como enfermeiro já saía formado em bacharel e licenciado para dar aula. Por isso que todo enfermeiro, assim que sai da graduação, já pode dar aulas. Depois ela cria um curso de pós-graduação na mesma instituição. Depois que ela cria o curso de pós-graduação, não muito contente, ela vai criar a regionalização da enfermagem. Ela deixa a enfermagem mais próxima, tá, dos profissionais, né? Já tinha a ABEM, já tinha o COFEM lá em Brasília. Então, vamos criar uma regional em tudo quanto é estado brasileiro. Foi a Amália quem ajudou na regionalização do processo do crescimento da enfermagem, tá? A Amália, no processo de história da enfermagem, ainda é um nome muito novo. Em algumas instituições a gente não escuta falar. Eu, por exemplo, na minha formação acadêmica, no curso técnico, no curso de enfermagem, eu não ouvi falar sobre a Amália.
Eu comecei a ouvir falar sobre a Amélia em 2011, que foi quando ela morreu. Esse é o nosso hábito, né? A gente tem esse péssimo hábito de começar a homenagear as pessoas depois que elas morrem. Foi quando a gente começou a entender quem era a Amália. O nome da Amália é um nome forte no meio acadêmico e no meio da enfermagem de quem conviveu com ela, né? Mas foi um nome aparentemente esquecido e a gente já está aí 10 anos após o seu falecimento e a gente ainda encontra dificuldade de encontrar a bibliografia da Amália. Quando a gente quiser saber um pouquinho mais sobre ela, a gente tem que acessar os anais da ABEM. Então a gente vai lá na bibliografia da ABEM e entende quem foi a Amália. Ainda no nosso processo de formação é um nome que está fazendo falta. É um nome aí que a gente precisava tomar conhecimento o quanto antes, para se contaminar com esse benefício do estudo através da enfermagem. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Vou encaminhar para vocês daqui a pouquinho. Esse material é um material bônus, ele não está na apostila, então não cai na prova, ok? É só para a gente ter conhecimento. Tenham todos uma ótima noite.